milionário é surpreendido por uma menina na rua que o para e diz: "Eu te conheço, sua foto está na carteira do papai." Ele ficou chocado ao descobrir quem era a garotinha. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol mal havia nascido quando Ricardo Mendonça calçou seus tênis importados para sua corrida matinal de domingo. Era seu ritual sagrado, o único momento da semana em que conseguia verdadeiramente escapar das pressões de administrar um dos maiores fundos de investimento do país. Do alto de sua cobertura nos jardins, observou São Paulo despertar lentamente, uma cidade que nunca realmente dormia, apenas cochilava entre um compromisso e outro. Enquanto o elevador panorâmico descia os 30 andares do edifício, Ricardo ajustou seus fones de ouvido wireless, checou seu smartwatch de última geração e respirou fundo. Ali dentro daquela cápsula de vidro e aço, sentia o peso de seus 45 anos e todas as conquistas que acumulara. O império financeiro que construíra, as manchetes elogiosas sobre suas ações filantrópicas, os prêmios de empresário do ano. Tudo parecia perfeito na superfície, como o reflexo polido das janelas dos prédios que o cercavam. Mas havia algo faltando, uma lacuna que nem mesmo sua conta bancária de 9 dígitos conseguia preencher. O porteiro o cumprimentou com a mesma reverência de sempre, e Ricardo respondeu com um aceno automático. Começou sua corrida em direção ao Parque Ibirapuera, seu refúgio dominical. As ruas ainda estavam relativamente vazias, permitindo que mantivesse um ritmo constante, enquanto sua playlist pessoal, cuidadosamente selecionada por sua assistente, tocava sucessos internacionais que ele mal prestava atenção. O parque já estava relativamente movimentado quando chegou, com outros corredores, ciclistas e famílias madrugadoras ocupando as pistas. Ricardo gostava de observar aquelas pessoas, tão diferentes dele em suas vidas simples, mas aparentemente satisfeitas com o que tinham. Às vezes, se pegava imaginando como seria trocar todo o seu império por um domingo comum no parque, sem preocupações com cotações da bolsa ou reuniões de conselho. Foi durante uma dessas divagações que algo inesperado aconteceu. Uma pequena bola colorida cruzou seu caminho, seguida por uma menina de aproximadamente 7 anos, cabelos castanhos presos em 2 Maria Chiquinhas desalinhadas e um vestido florido um pouco desbotado. Ricardo freou bruscamente para não esbarrar nela. "Desculpa, moço." A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. Seus olhos castanhos se arregalaram de repente. "Ei, eu conheço você." Ricardo franziu a testa, confuso. Estava acostumado a ser reconhecido, mas geralmente por executivos ou jornalistas, não por crianças em parques. "Você é o moço da foto," ela continuou, pegando sua bola e se aproximando sem qualquer cerimônia. "A foto que meu pai guarda na carteira." Antes que Ricardo pudesse processar aquela informação peculiar, uma voz masculina soou alguns metros atrás. "Maria Alice, quantas vezes eu já falei para não correr assim longe de mim?" O mundo pareceu girar em câmera lenta quando Ricardo se virou em direção àquela voz. Uma voz que, mesmo após 8 anos, ainda era perfeitamente reconhecível. Ali, usando uma camiseta simples e bermuda, estava seu irmão mais novo, André. O tempo congelou por um instante. Os irmãos se encararam em silêncio, separados por menos de 5 metros de distância e mais de 8 anos de mágoas e ausência. André estava diferente, mais magro, com alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, mas ainda carregava aquele olhar que tanto lembrava o de sua mãe. Maria Alice, alheia à tensão palpável no ar, continuou. "Pai, olha, é o tio da foto, aquela que você sempre olha." André engoliu em seco, suas mãos inquietas ajustando nervosamente a bola que a filha acabara de lhe entregar. "Maria Alice, vamos, está na hora do café da manhã." "Mas pai..." "Agora, filha." Ricardo permaneceu imóvel, sentindo seu coração bater descompassado, e não era pelo exercício. 8 anos desde a última vez que vira seu irmão, desde aquela noite terrível em que palavras imperdoáveis foram trocadas, quando André havia batido em sua porta pela última vez, implorando por mais uma chance, por mais um empréstimo para cobrir dívidas de jogo. "André,
Ricardo finalmente encontrou sua voz, mas seu irmão já estava se afastando, segurando firmemente a mão da filha, que ainda acenava inocentemente para o tio que mal conhecia. Parado ali, no meio do parque, em uma manhã de domingo, que começara como tantas outras, Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era dor, não era raiva, era uma espécie de revelação. Seu irmão mais novo, aquele que ele havia praticamente criado após a partida precoce dos pais, agora era pai. E ele, Ricardo, era um tio que só existia em uma fotografia antiga dentro de uma carteira. O resto de sua corrida foi mecânico, seus pensamentos muito distantes do caminho que seus pés percorriam. Voltou para seu apartamento luxuoso, mas desta vez, o elevador panorâmico não mostrava a cidade despertando. Revelava o reflexo de um homem que, apesar de todo o seu sucesso, havia falhado na coisa mais fundamental: família. Sentado em sua poltrona de design italiano, com vista para a cidade que ajudara a construir financeiramente, Ricardo pegou seu telefone. Abriu a galeria de fotos, navegando até uma pasta que não visitava há anos. Lá estava, a última foto que tirara com André em um Natal distante, antes que o vício em apostas consumisse seu irmão e destruísse sua relação. Na foto, eles sorriam, braços sobre os ombros um do outro, duas versões mais jovens e esperançosas de si mesmos. Naquela manhã de domingo, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendonça, o titã do mercado financeiro, chorou. Na segunda-feira seguinte, Ricardo não conseguia se concentrar em nenhuma das 3 reuniões importantes que tinha agendadas. Seu pensamento voltava constantemente para o encontro no parque, para o rosto de André, para o sorriso sem dente de Maria Alice. Sofia, sua assistente há mais de uma década, percebeu que algo estava errado quando ele confundiu os números de uma apresentação pela 3ª vez. "Sr. Mendonça, quer que eu remarque esses compromissos?" perguntou ela, depois que o último investidor saiu da sala de reuniões. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço de uma noite mal dormida. "Não, Sofia, mas preciso que você faça uma pesquisa para mim. Descubra onde meu irmão André está morando atualmente." Sofia, que estava ali desde antes do rompimento entre os irmãos, apenas assentiu discretamente. Em menos de 2 horas, um envelope pousou sobre sua mesa com todas as informações. André Mendonça residia em um apartamento modesto na Muca. Trabalhava como professor de matemática em uma escola estadual do bairro e, pelo que indicavam os registros, frequentava regularmente reuniões de jogadores anônimos há 5 anos. A última informação fez Ricardo segurar a respiração por um momento. 5 anos. Seu irmão estava lutando contra o vício há 5 anos e ele não sabia de nada. Quantas batalhas André havia travado sozinho? Quantas vitórias tinha celebrado em silêncio? Impulsivamente, Ricardo pegou suas chaves e informou Sofia que não voltaria ao escritório naquele dia. Dirigiu seu Porsche pelas ruas de São Paulo até estacionar próximo à escola onde André trabalhava. Era horário de saída e grupos de adolescentes se espalhavam pela calçada. Ficou ali observando de dentro do carro até ver seu irmão saindo do prédio, carregando uma pasta surrada e conversando animadamente com alguns alunos. André parecia feliz, realizado. Não era a imagem do homem desesperado que Ricardo guardava em suas memórias. Seguiu-o discretamente até um café na esquina, onde André se encontrou com Maria Alice, que o esperava acompanhada de uma senhora que parecia ser sua cuidadora. A menina pulou em seus braços assim que o viu, e André a girou no ar, ambos rindo como se aquele fosse o melhor momento do dia. Ricardo sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de quando ele mesmo fazia isso com André, nas raras ocasiões em que conseguia uma folga dos estudos para brincar com o irmão mais novo. Após a partida dos pais, tinha assumido o papel de irmão mais velho com uma seriedade quase obsessiva, determinado a garantir que André tivesse tudo o que precisasse. Talvez, pensou agora, tivesse confundido necessidades materiais com as emocionais. Dentro do café, pai e filha compartilhavam o que parecia ser um chocolate quente. Ricardo observava pela vitrine, sentindo-se simultaneamente próximo e infinitamente distante daquela cena familiar. Foi então que notou algo peculiar. André tirou a carteira do bolso e, antes de pagar a conta,
olhou brevemente para algo dentro dela. A foto, Ricardo percebeu. A mesma foto que Maria Alice havia mencionado no parque. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Ricardo não conseguiu jantar. Ficou na varanda observando as luzes da cidade, repassando mentalmente os últimos 8 anos. Quantas vezes tinha dado entrevistas falando sobre seus projetos sociais, sobre a importância de ajudar o próximo, enquanto seu próprio irmão lutava para reconstruir sua vida do outro lado da cidade. Pegou seu telefone e, após alguns minutos de hesitação, digitou uma mensagem para Sofia. Preciso que você entre em contato com o Instituto Recomeço. Quero saber mais sobre seus programas de apoio a pessoas em recuperação. O Instituto Recomeço era uma das várias organizações que recebia doações de sua fundação, mas Ricardo nunca tinha se envolvido pessoalmente com seu trabalho. Agora, algo dentro dele dizia que precisava entender melhor aquele mundo. Não apenas como doador, mas como alguém que tinha sua própria história de perda e, quem sabe, de possível redenção. Enquanto esperava a resposta de Sofia, seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada em sua estante. Ele, aos 17 anos, segurando André de 5 nos ombros, ambos sorrindo para a câmera em frente à casa simples onde cresceram. A mesma determinação que o havia levado ao topo do mercado financeiro agora apontava em uma direção diferente. Precisava encontrar um caminho de volta para seu irmão, para sua família. A cidade continuava seu ritmo frenético lá embaixo, mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendonça sentia que estava prestes a desacelerar e mudar de direção. O difícil seria encontrar as palavras certas para começar essa nova jornada. O Instituto Recomeço ficava em um casarão reformado no Bom Retiro, com paredes amarelas e um jardim bem cuidado na entrada. Ricardo estacionou seu carro importado entre 2 populares e sentiu-se estranhamente deslocado. Era uma quinta-feira à tarde, e ele havia cancelado 2 reuniões importantes para estar ali. Bem-vindo ao Instituto. Uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados presos em um coque despretensioso e óculos de armação colorida, o recebeu com um sorriso genuíno. Sou Beatriz Campos, coordenadora jurídica do Instituto. Você deve ser o Ricardo Mendonça. Ela não demonstrou o deslumbramento usual que as pessoas tinham ao conhecê-lo, e isso o agradou instantaneamente. Sim, obrigado por me receber com tão pouca antecedência. Seu interesse em conhecer nosso trabalho mais de perto é muito bem-vindo. Geralmente só vemos os grandes doadores em eventos formais, ela comentou enquanto o guiava pelo interior do casarão. Mas confesso que fiquei curiosa com seu pedido específico de conhecer nosso programa de apoio familiar. Ricardo observou as paredes decoradas com quadros coloridos, muitos claramente feitos pelos frequentadores do local. Havia algo acolhedor no ambiente, uma sensação de segurança que ele não esperava encontrar. Na verdade, ele começou escolhendo as palavras com cuidado. Tenho um interesse pessoal no assunto. Meu irmão, ele está em recuperação há alguns anos. Beatriz assentiu, sem pressionar por mais detalhes. Em vez disso, conduziu-o até uma sala onde várias pessoas arrumavam cadeiras em círculo. Está quase na hora do nosso grupo de apoio para familiares. Gostaria de participar? Só como ouvinte, claro. A proposta o pegou de surpresa. Reuniões eram seu território familiar, mas não esse tipo de reunião. Mesmo assim, algo o impelia a aceitar. Seria apropriado? Todos que estão aqui compartilham experiências semelhantes, Beatriz respondeu com gentileza. Às vezes, ouvir outras histórias nos ajuda a entender melhor a nossa própria. Durante as 2 horas seguintes, Ricardo ouviu relatos que poderiam ter saído de sua própria boca. Pais, irmãos, filhos, todos compartilhando a dor de ver alguém que amavam lutar contra vícios e, principalmente, a culpa por não saberem como ajudar. Uma senhora de idade, Dona Marlene, falou sobre como demorou 10 anos para entender que amar também significava estabelecer limites. No começo, eu achava que ajudar era dar dinheiro, pagar dívidas, ela disse. E Ricardo sentiu como se ela estivesse lendo seus pensamentos. Mas isso só alimentava o ciclo. O verdadeiro apoio está em estar presente durante a recuperação, mesmo quando é difícil. Após a reunião,
Enquanto as pessoas se dispersavam conversando em pequenos grupos, Beatriz se aproximou novamente. O que achou? Esclarecedor, Ricardo respondeu, ainda processando tudo o que havia ouvido. E um pouco assustador, para ser honesto. É normal se sentir assim. Ela sorriu compreensivamente. Sabe, além de coordenadora jurídica, também sou filha de alguém que passou pela recuperação. Sei como é difícil dar o primeiro passo. Ricardo a olhou com novo interesse. Havia algo em Beatriz que inspirava confiança, uma mistura de profissionalismo com empatia genuína que era rara de encontrar. Como você soube por onde começar? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade em sua voz. Começando pequeno, ela respondeu, pegando alguns folhetos de uma mesa próxima. Às vezes um café, uma conversa casual, estar presente sem cobranças. E principalmente entendendo que a recuperação é uma jornada, não um destino. Antes de ir embora, Ricardo passou no banheiro para jogar água no rosto. No espelho, viu não o empresário bem-sucedido, mas o irmão mais velho que havia falhado em entender a diferença entre prover e apoiar. Ao sair, encontrou Beatriz organizando alguns documentos em sua mesa. Nós temos um evento beneficente no próximo mês, ela comentou casualmente. Um bazar para arrecadar fundos para nossos projetos. Seria ótimo ter sua presença, não apenas como doador. Eu gostaria disso, respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a própria sinceridade. E há mais reuniões como a de hoje? Todas as quintas-feiras, mesmo horário. Beatriz sorriu, entregando-lhe seu cartão. E se precisar conversar entre uma reunião e outra, meu contato está aí. No caminho de volta para casa, Ricardo dirigiu mais devagar que o habitual, observando a cidade com outros olhos. Passou pelo bairro da Muca propositalmente, imaginando André em sua rotina diária, levando Maria Alice para a escola, preparando suas aulas, frequentando suas próprias reuniões de apoio. O cartão de Beatriz pesava em seu bolso como um lembrete de que havia outros caminhos além dos que ele conhecia. Em seu apartamento, antes de dormir, enviou uma mensagem para Sofia. Por favor, reserve todas as minhas quintas-feiras à tarde pelos próximos meses. Tenho um novo compromisso regular. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo dormiu sem precisar de seus habituais comprimidos para a insônia. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina na vida de Ricardo. Toda quinta-feira, ele trocava as reuniões corporativas pelo grupo de apoio no Instituto Recomeço. Aos poucos, começou a se abrir nas reuniões, compartilhando sua própria história. Foi durante uma dessas sessões que teve uma ideia que não o deixou dormir por dias. Você já pensou em expandir o Instituto? Perguntou a Beatriz depois de uma reunião particularmente emotiva, onde uma mãe havia relatado como seu filho recuperado agora ajudava outros jovens. Beatriz ajustou os óculos, um hábito que Ricardo já havia notado que ela fazia quando estava pensando seriamente em algo. Constantemente, a demanda é muito maior que nossa capacidade atual. Por quê? Tenho algumas propriedades vazias no centro, Ricardo começou, sentindo-se estranhamente nervoso. Uma delas, inclusive não muito longe daqui, estava pensando em fazer uma doação mais substancial. Ricardo, Beatriz o interrompeu gentilmente. Você já é nosso maior doador, e embora eu aprecie imensamente a oferta, sinto que há algo mais por trás disso. Ele hesitou, surpreendido pela perspicácia dela. Nas últimas semanas, tinha se acostumado com a maneira direta e honesta com que Beatriz abordava as questões, tão diferente dos jogos de poder do mundo corporativo. Quero fazer algo significativo, admitiu finalmente. Algo que possa realmente ajudar pessoas como meu irmão. Mas também, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quero entender melhor esse processo, não apenas como doador ou observador. Beatriz o estudou por um momento antes de responder. Sabe que isso exigiria um envolvimento real, não sabe? Não apenas financeiro, mas pessoal. Teríamos que desenvolver novos programas, treinar mais voluntários. Eu sei, Ricardo assentiu, sentindo uma determinação crescente. E quero fazer parte disso. Realmente fazer parte. Foi então que Beatriz sorriu de uma maneira que ele ainda não havia visto. Um sorriso que misturava surpresa e admiração.
Nesse caso, acho que precisamos marcar algumas reuniões de planejamento. Reuniões de verdade, não essas que você está acostumado no mercado financeiro. Nas semanas seguintes, Ricardo descobriu um novo tipo de satisfação profissional. Entre suas obrigações no fundo de investimentos, passou a dedicar parte significativa de seu tempo ao desenvolvimento do projeto de expansão do Instituto. Beatriz se revelou uma parceira extraordinária, complementando seu conhecimento empresarial com uma profunda compreensão das necessidades reais das famílias que atendiam. Durante uma dessas sessões de planejamento, enquanto discutiam a possibilidade de criar um programa de capacitação profissional, Ricardo notou algo diferente no modo como se sentia perto de Beatriz. Não era apenas admiração profissional. Havia algo mais. Algo que o fazia prestar atenção especial no modo como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, ou como seus olhos brilhavam quando falava sobre os projetos que sonhava realizar. Você já pensou em como vai contar ao André sobre seu envolvimento com o Instituto? Beatriz perguntou um dia, pegando-o desprevenido. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Nas últimas semanas, tinha observado discretamente seu irmão algumas vezes, sempre à distância. André continuava sua rotina entre a escola, as reuniões dos jogadores anônimos e os passeios com Maria Alice. Ainda não encontrei o momento certo, admitiu. Ou talvez seja mais honesto dizer que ainda não encontrei a coragem certa. Beatriz pousou sua mão sobre a dele, num gesto de apoio que fez Ricardo prender a respiração por um momento. Sabe, às vezes o momento certo é simplesmente quando decidimos que não podemos mais esperar. Aquele toque aparentemente casual desencadeou algo em Ricardo que ele vinha tentando ignorar. Ali, sentado ao lado dela em uma mesa coberta de plantas e projetos, percebeu que não estava apenas reconstruindo sua relação com seu irmão. Estava reconstruindo a si mesmo. Beatriz, ele começou, sentindo-se subitamente como um adolescente. Você gostaria de jantar comigo algum dia? Fora do contexto do instituto, quero dizer. Ela pareceu surpresa por um momento, mas então um sorriso suave se formou em seus lábios. Achei que você nunca ia perguntar. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Ricardo percebeu que sua vida havia mudado completamente em apenas algumas semanas. O vazio que sentia parecia menor, preenchido por um propósito que ia além dos números em sua conta bancária. E agora, havia também essa nova possibilidade com Beatriz, algo que ele não estava procurando, mas que parecia tão natural quanto o nascer do sol. O primeiro encontro de Ricardo e Beatriz aconteceu em um restaurante discreto em Pinheiros, longe dos lugares badalados que ele costumava frequentar. Era uma casa antiga reformada, com um pequeno jardim interno onde as mesas eram dispostas sob um pergolado coberto de plantas trepadeiras. Beatriz estava usando um vestido azul simples, mas elegante, seus cabelos soltos pela primeira vez desde que Ricardo a conhecera. Nada de falar sobre o Instituto hoje. Ela propôs assim que se sentaram. Quero conhecer o Ricardo por trás do empresário e do filantropo. A proposta o pegou desprevenido. Há quanto tempo não tinha uma conversa que não envolvesse negócios, investimentos ou trabalho social? Por onde quer começar? Que tal pelo início? Como era sua vida antes de se tornar o grande Ricardo Mendonça? Ricardo sorriu, recordando memórias há muito guardadas. Já fui um menino da Penha, acredite ou não. Filho de comerciantes, irmão mais velho que virou pai precocemente quando perdemos nossos pais. Estudava de manhã, trabalhava à tarde na papelaria do bairro e fazia cursinho à noite. Beatriz o observava com genuíno interesse, como se cada palavra revelasse uma nova camada do homem à sua frente. E como você foi parar no mercado financeiro? Ganhei uma bolsa para economia na USP. Enquanto os outros estagiários sonhavam em trabalhar nos grandes bancos, eu fazia 3 estágios diferentes para sustentar a casa e pagar o cursinho para o André. Ele fez uma pausa, lembrando-se daquela época. Acho que foi ali que aprendi a transformar números em oportunidades. A conversa fluiu naturalmente, permeada por risos e descobertas mútuas. Beatriz contou sobre sua infância no interior de São Paulo, a decisão de estudar direito, inspirada pela luta de seu pai contra o alcoolismo, as dificuldades e vitórias ao longo do caminho. Sabe o que mais me impressiona em você?
ela comentou enquanto compartilhavam uma sobremesa. Como você consegue manter essa dualidade? O executivo impecável que também carrega uma história de superação e não tem medo de se mostrar vulnerável. Ricardo sentiu seu rosto esquentar. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Beatriz. Desde o primeiro dia no instituto, você me mostrou que existe uma força diferente na vulnerabilidade. O jantar se estendeu por horas, e quando finalmente saíram do restaurante, a noite estava agradavelmente fresca. Caminharam lado a lado pelas ruas arborizadas, conversando sobre seus sonhos e medos mais profundos. Tenho medo de não saber como me aproximar do André, Ricardo admitiu enquanto paravam em uma praça. De ter esperado tempo demais, de não merecer uma segunda chance. Beatriz entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto que pareceu tão natural quanto respirar. Sabe o que aprendi trabalhando no instituto? Que não existe isso de tempo demais quando se trata de amor verdadeiro. Seja entre pais e filhos, irmãos, amigos, o amor tem seu próprio tempo. Naquele momento, sob as luzes suaves da praça, Ricardo fez algo que não planejava. Inclinou-se e beijou Beatriz. Foi um beijo suave, cheio de promessas não ditas e esperanças renovadas. Quando se separaram, ambos sorriam. Isso vai complicar as coisas no instituto, ela brincou, ainda próxima a ele. Ou talvez simplifique, ele respondeu, sentindo uma felicidade que há muito não experimentava. Talvez seja exatamente o que precisávamos para tornar nossos sonhos ainda maiores. No caminho para casa, Ricardo fez um desvio proposital pela Moca. Parou em frente ao prédio onde André morava e ficou observando a janela iluminada do apartamento. Dentro daquele pequeno apartamento, seu irmão provavelmente estava ajudando Maria Alice com a lição de casa, ou talvez os dois estivessem assistindo televisão juntos, compartilhando um momento que ele nunca teve a chance de conhecer. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Obrigada por uma noite tão especial. E Ricardo, seu irmão teria orgulho do homem que você está se tornando. As palavras dela trouxeram lágrimas aos seus olhos. Ali, sentado em seu carro importado em frente a um prédio simples da Muca, Ricardo Mendonça sentiu que estava finalmente encontrando seu verdadeiro caminho. Não era sobre ser o empresário mais bem-sucedido, nem mesmo sobre ser o maior doador do instituto. Era sobre ser humano, vulnerável, real. Amanhã, prometeu a si mesmo em voz alta. Amanhã vou dar o primeiro passo. O amanhã que Ricardo prometeu a si mesmo chegou com uma descoberta inesperada. Sofia, sua assistente, entrou em sua sala logo cedo com uma pasta antiga nas mãos. Senhor Mendonça, enquanto organizava os arquivos antigos do escritório, encontrei algo que pode lhe interessar. Ela depositou a pasta sobre sua mesa. São documentos do seu avô, Antônio Mendonça. Ricardo franziu a testa, pegando a pasta amarelada pelo tempo. Seu avô paterno havia partido quando ele era muito pequeno, e as memórias que tinha dele eram vagas, quase como fotografias desbotadas. Achei que tínhamos digitalizado todos os documentos antigos, comentou, abrindo a pasta com cuidado. Estes estavam escondidos em um fundo falso de uma gaveta antiga, Sofia explicou. Parecem ser de quando seu avô chegou ao Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial. As próximas horas se perderam enquanto Ricardo mergulhava em uma história que nunca soubera existir. Cartas, documentos e fotografias revelavam que seu avô, muito antes de abrir a pequena mercearia que sustentou a família, havia feito parte de uma rede de apoio a imigrantes europeus que chegavam ao Brasil no pós-guerra. Meu Deus, murmurou ao ler uma das cartas. Ele usava a mercearia como ponto de apoio. Ajudava as famílias a se estabelecerem, conseguirem documentos, encontrarem trabalho. Com as mãos tremendo levemente, Ricardo pegou seu telefone e ligou para Beatriz. Você pode vir até meu escritório? Encontrei algo que preciso te mostrar. Quando Beatriz chegou, 1 hora depois, Ricardo havia espalhado os documentos sobre sua mesa de reuniões, criando uma linha do tempo com as descobertas. Olha isso! Ele apontou para uma foto em preto e branco, onde seu avô aparecia em frente à antiga mercearia. Ele não era apenas um comerciante. Era um homem que dedicou sua vida a ajudar pessoas que estavam recomeçando do zero. Pessoas que haviam perdido tudo. Beatriz examinou os documentos com interesse profissional e emoção genuína.
É incrível como algumas histórias parecem se repetir de formas diferentes. Ela comentou suavemente. Seu avô ajudava pessoas a reconstruírem suas vidas e agora você está seguindo um caminho similar com o Instituto. Tem mais. Ricardo pegou uma carta particularmente tocante. Aqui ele fala sobre como cada pessoa carrega uma história de recomeço dentro de si. Como às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira força. Exatamente como seu irmão. Beatriz completou gentilmente. Ricardo assentiu, sentindo um nó na garganta. André precisa saber disso. Precisa saber que vem dele, do nosso sangue, essa força para recomeçar. E como você pretende contar a ele? Ricardo olhou pela janela de sua sala, observando a cidade que seu avô havia escolhido para reconstruir sua vida. Acho que está na hora de fazer uma visita à antiga mercearia. A ideia começou a tomar forma em sua mente. A mercearia, fechada há anos após a aposentadoria de seus pais, ainda pertencia à família. O prédio simples no bairro da Penha guardava mais histórias do que ele jamais imaginara. E se... Ele começou sentindo a empolgação crescer. E se transformássemos a mercearia em uma extensão do Instituto? Um lugar que pudesse continuar a história do meu avô, ajudando pessoas a recomeçarem? Os olhos de Beatriz brilharam com a possibilidade. Um centro de apoio e capacitação profissional. Poderíamos criar programas específicos, usar a história do lugar como inspiração. E poderia ser o jeito de me reconectar com André, Ricardo completou, a ideia crescendo em sua mente. Mostrar a ele que nossa história familiar é maior do que nossos erros, que sempre houve esse desejo de ajudar os outros correndo em nossas veias. Beatriz se aproximou, segurando sua mão com carinho. Você está pronto para dar esse passo? Ricardo olhou novamente para os documentos espalhados sobre a mesa, para as fotografias que contavam uma história de coragem e recomeços. Não só estou pronto, como acho que finalmente entendi qual é o meu verdadeiro legado. Naquela tarde, Ricardo cancelou todos os seus compromissos e foi até a antiga mercearia. O prédio estava fechado há anos, mas ainda mantinha sua estrutura original. Enquanto observava a fachada desbotada, podia quase ver seu avô parado à porta, recebendo pessoas com histórias de perda e esperança. Vô Antônio, ele murmurou para si mesmo. Acho que agora entendo por que o senhor sempre dizia que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele faz pelos outros. O domingo amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, mas isso não impediu Ricardo de seguir com seu plano. Depois de semanas de preparação, havia chegado o momento que tanto temia e desejava. Com o apoio de Beatriz, organizou um café da manhã na antiga mercearia, agora limpa e parcialmente restaurada. Tem certeza que ele vem? Perguntou pela terceira vez, ajustando nervosamente a mesa que haviam montado no centro do espaço. Beatriz sorriu, ajeitando um vaso de flores sobre a toalha branca. A diretora da escola confirmou que entregou o convite pessoalmente. Disse que André ficou surpreso, mas aceitou. Ricardo olhou ao redor. As prateleiras antigas haviam sido limpas e, em vez de produtos, agora exibiam fotografias antigas da família e do bairro, documentos emoldurados contando a história do lugar, recortes de jornais sobre o trabalho de seu avô com os imigrantes. Em um canto especial, uma foto grande mostrava 3 gerações dos Mendonça: seu avô Antônio, seu pai e ele mesmo, ainda criança, segurando o pequeno André no colo. Conseguiu dormir essa noite? Beatriz perguntou, aproximando-se e ajeitando sua gravata num gesto carinhoso. Quase nada, admitiu. Fiquei pensando em todas as coisas que quero dizer, em como explicar. Às vezes, ela o interrompeu suavemente. As palavras certas surgem naturalmente, quando apenas abrimos o coração. O som de passos na calçada fez os dois se virarem. Através do vidro da antiga vitrine, viram André parado na frente da mercearia, segurando a mão de Maria Alice. Ele vestia uma camisa social simples e calça jeans, e sua expressão era uma mistura de nostalgia e apreensão. Ricardo sentiu seu coração acelerar quando a porta se abriu, fazendo o sino antigo, que seu pai nunca deixou ninguém tirar, tocar suavemente. Tio Ricardo. Maria Alice foi a primeira a quebrar o silêncio, soltando a mão do pai e correndo em sua direção. Sem pensar 2 vezes,
Ricardo se abaixou e a abraçou, sentindo seus olhos se encherem de lágrimas. Oi, princesa, ele conseguiu dizer, sua voz embargada. André permaneceu parado próximo à porta, suas mãos inquietas nos bolsos da calça. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se nas fotografias antigas, nos documentos expostos, em cada detalhe que Ricardo havia cuidadosamente preparado. Vocês reformaram o lugar, ele comentou finalmente, sua voz baixa e controlada. Só uma limpeza e organização, Ricardo respondeu, levantando-se, mas mantendo uma mão no ombro de Maria Alice. Queria te mostrar algo. Beatriz, percebendo a delicadeza do momento, se aproximou de Maria Alice. Que tal você me ajudar a arrumar aquelas flores ali no fundo, enquanto seu pai e seu tio conversam? A menina assentiu entusiasticamente e logo as duas se afastaram, deixando os irmãos sozinhos no espaço principal da antiga mercearia. Ricardo conduziu André até a parede onde estava exposta a história do avô Antônio. Em silêncio, observou enquanto seu irmão lia os documentos, examinava as fotos, absorvia cada detalhe daquela história que também era sua. Eu não sabia, André murmurou após alguns minutos. Sobre o vô, sobre tudo isso que ele fez. Eu também não, Ricardo admitiu. Descobri há algumas semanas. E sabe o que mais me impressionou? Como essa história se conecta com a sua. André se virou para ele, franzindo a testa. Como assim? Nosso avô dedicou sua vida a ajudar pessoas a recomeçarem, André. Pessoas que, como ele, precisavam de uma segunda chance. E você... Ricardo fez uma pausa, buscando controle em sua voz embargada. Você fez exatamente a mesma coisa. Reconstruiu sua vida. Está ajudando outros nos jogadores anônimos. É um pai incrível para a Maria Alice. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som distante das risadas de Maria Alice e Beatriz, que agora organizavam flores em pequenos vasos. Por que agora, Ricardo? André perguntou finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Por que depois de tanto tempo? Ricardo respirou fundo, sentindo o peso de todos os anos perdidos. Porque finalmente entendi que estava repetindo os mesmos erros que tanto critiquei. Estava tão focado em construir um império que esqueci o que o vô Antônio nos ensinou, que o verdadeiro valor está em como ajudamos os outros a se reerguerem. André se aproximou de uma das fotos antigas onde os quatro, ele, Ricardo e os pais, sorriam em frente à mercearia. Você sempre cuidou de mim, Ricardo, mesmo quando eu não merecia. Não, Ricardo o interrompeu. Eu achei que cuidar era controlar, que amor era dinheiro. Me perdoa por não ter entendido antes, por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dos dois irmãos. Anos de mágoas, arrependimentos e amor reprimido finalmente encontrando sua expressão. André deu alguns passos pelo espaço da mercearia, seus dedos tocando levemente as prateleiras antigas, como se tentasse recuperar memórias há muito guardadas. Lembra quando a gente brincava de vendedor aqui? Ele perguntou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Você sempre queria ser o caixa, fazer as contas, e você era melhor em conversar com os clientes, Ricardo completou, sentindo o gelo entre eles derreter lentamente. Sempre foi mais carismático. É por isso que virei professor, André brincou. E por um momento, foi como se o tempo não tivesse passado. Ricardo se aproximou da mesa que haviam preparado. Aceita um café? Tem pão na chapa igual a mãe fazia. André assentiu e os dois se sentaram. De onde estavam, podiam ver Maria Alice e Beatriz ainda entretidas com as flores, dando a eles o espaço necessário para essa reconexão. Quem é ela? André perguntou, indicando Beatriz com um movimento discreto de cabeça. Beatriz, Ricardo respondeu, não conseguindo evitar um sorriso. Ela trabalha no Instituto Recomeço, onde tenho ido às quintas-feiras. André o olhou com surpresa. Você frequenta o Instituto? O grupo de apoio para familiares, Ricardo admitiu. Tem me ajudado a entender muita coisa. Sobre você, sobre mim mesmo. Nunca imaginei. André começou, mas sua voz falhou. Nem eu. Ricardo sorriu tristemente. Mas sabe o que descobri? Que nunca é tarde para recomeçar. O vô Antônio provou isso quando chegou ao Brasil sem nada e construiu tudo isso.
Você provou isso nos últimos 5 anos. André tomou um gole de café, seus olhos fixos na xícara. Não foi fácil, ele disse finalmente. Muitas vezes quis te procurar, mas tinha vergonha. E depois, quando finalmente consegui me reerguer, achei que era tarde demais. Nunca é tarde demais para a família. Ricardo repetiu as palavras que tanto ouvira nas reuniões do Instituto. E tenho um projeto que gostaria de compartilhar com você. Nos minutos seguintes, Ricardo explicou sua ideia de transformar a antiga mercearia em uma extensão do Instituto Recomeço, um lugar que honrasse o legado do avô Antônio, continuando seu trabalho de ajudar pessoas a reconstruírem suas vidas. Seria um centro de apoio e capacitação, ele explicou, seu entusiasmo crescendo. Poderíamos oferecer cursos, orientação profissional, grupos de apoio, e gostaria que você fizesse parte disso, André. Não só como meu irmão, mas como alguém que conhece na pele o que é recomeçar. André ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que ouvira. Você realmente mudou, não é? Ele perguntou finalmente. Estou tentando, Ricardo respondeu honestamente. E quero fazer isso direito dessa vez. Com você, com a Maria Alice. Como se tivesse ouvido seu nome, Maria Alice se aproximou da mesa, carregando um pequeno vaso com margaridas. Olha, pai, eu que arrumei. Tia Bia me ensinou. André a puxou para seu colo, beijando o topo de sua cabeça. Está lindo, minha pequena. Podemos vir mais vezes aqui? Ela perguntou inocentemente. Tio Ricardo prometeu me mostrar onde você e ele brincavam quando eram pequenos. Os irmãos trocaram um olhar significativo por cima da cabeça da menina. Acho que sim, filha, André respondeu suavemente. Acho que vamos passar muito tempo aqui daqui para frente. Beatriz se aproximou discretamente, colocando uma mão no ombro de Ricardo. Vou precisar ir agora. Tenho aquele compromisso que comentei. Fica mais um pouco, Maria Alice pediu. Ainda tem muito lugar para colocar flores. Outro dia eu volto, Beatriz prometeu sorrindo. E podemos encher todo o lugar de flores. Antes de sair, ela trocou um olhar significativo com Ricardo, que transbordava orgulho e carinho. André observou a interação com interesse. Ela parece especial, comentou depois que Beatriz saiu. Ela é, Ricardo confirmou. Me ajudou a ver muita coisa com outros olhos. Maria Alice, ainda no colo do pai, bocejou. Era o sinal de que a manhã chegava ao fim. André se levantou ajeitando a filha em seus braços. Precisamos ir, ele disse, mas sua voz não tinha mais a tensão inicial. Maria Alice tem aula de balete à tarde. Ricardo assentiu, levantando-se também. Posso ligar para você durante a semana para conversarmos mais sobre o projeto da mercearia? André parou na porta, o sino tilintando suavemente acima dele. Pode, respondeu. E Ricardo, obrigado por não desistir da gente. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Ricardo jamais imaginara para sua vida. As manhãs continuavam dedicadas ao fundo de investimentos, mas suas tardes agora se dividiam entre o Instituto Recomeço e a reforma da antiga mercearia. André começou a participar das reuniões de planejamento, trazendo sua experiência como professor e ex-participante de grupos de apoio. Precisamos pensar em cursos práticos, André sugeriu durante uma das reuniões, enquanto examinavam as plantas de reforma do espaço. Coisas que realmente possam ajudar as pessoas a conseguirem trabalho. Ricardo observava o irmão com admiração. André tinha um jeito natural de identificar necessidades práticas, que ele, com sua visão corporativa, às vezes deixava passar. Que tipo de cursos você sugere? Informática básica, administração, técnicas de vendas. André listou, seus olhos brilhando com entusiasmo. E quem sabe até um cursinho preparatório. Muita gente deixa os estudos por causa dos vícios e depois quer voltar. Beatriz, que coordenava a parte jurídica do projeto, fazia anotações enquanto sorria. A dinâmica entre os irmãos a encantava. Como eles se complementavam naturalmente, cada um trazendo suas experiências únicas para o projeto. Podíamos usar o espaço dos fundos para montar uma sala de computadores, Ricardo sugeriu, apontando para a planta, e transformar o antigo depósito em salas de aula. E manter a frente como está, André completou,
tocando carinhosamente o balcão antigo onde seu pai costumava atender os clientes. Como um memorial ao vô Antônio e todos que ele ajudou. A reforma avançava rapidamente e, com ela, a relação entre os irmãos também se fortalecia. Ricardo começou a participar dos almoços de domingo na casa de André, onde Maria Alice encantava a todos com suas histórias da escola e do balé. Em uma dessas ocasiões, enquanto ajudava o irmão na cozinha, André fez uma confissão. "Sabe, Ricardo, nunca joguei fora aquela foto", ele disse enquanto cortava legumes. "A que a Maria Alice viu na minha carteira. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela me lembrava que eu tinha uma família, alguém para me orgulhar quando eu conseguisse me reerguer." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Me desculpa por não ter estado lá quando você mais precisou. Você está aqui agora", André respondeu simplesmente. "E está fazendo muito mais do que eu jamais imaginei." Na sala, podiam ouvir as risadas de Maria Alice e Beatriz, que se tornaram uma presença constante nesses almoços familiares. A advogada havia conquistado não só o coração de Ricardo, mas também o de sua sobrinha, que a adorava. "A Bia é muito legal", Maria Alice comentou um dia, quando os três voltavam de uma visita à obra da mercearia. "Ela vai ser minha tia de verdade?" Ricardo quase engasgou com a pergunta direta, enquanto André tentava esconder um sorriso. "Maria Alice", o pai a repreendeu suavemente. "Mas, pai, eu vi o tio Ricardo dar um beijo nela outro dia, igual nas novelas." O comentário inocente provocou risadas nos dois irmãos, dissipando qualquer constrangimento. De fato, o relacionamento de Ricardo e Beatriz havia se aprofundado naturalmente, como se cada um completasse algo que faltava na vida do outro. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação dos computadores na nova sala de informática, Ricardo encontrou André parado diante do mural de fotos antigas, observando uma em particular. "Lembra desse dia?" André perguntou, apontando para uma foto onde os dois, ainda crianças, posavam orgulhosos ao lado do avô Antônio, em frente à mercearia. "Como poderia esquecer? Foi quando o vô nos deixou atender nosso primeiro cliente sozinhos." Ricardo sorriu com a lembrança. "Ele ficou tão orgulhoso", André comentou, sua voz carregada de emoção. "Mesmo quando erramos o troco." "Especialmente quando erramos o troco", Ricardo corrigiu. Ele disse que era assim que se aprendia, errando, levantando e tentando de novo. Os irmãos ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o significado daquelas palavras que agora pareciam quase proféticas. "Acho que ele estaria orgulhoso", André disse finalmente, "de ver o que estamos fazendo com o lugar, de como estamos honrando seu legado." "Estaria orgulhoso de você, André", Ricardo corrigiu gentilmente, "de como você nunca desistiu, de como está ajudando outras pessoas agora." Do lado de fora, o sol da tarde paulistana pintava sombras douradas através das janelas recém-instaladas. O cheiro de tinta fresca se misturava com o aroma familiar da madeira antiga, criando uma curiosa mistura de passado e futuro. A mercearia do vô Antônio estava ganhando uma nova vida, assim como a família Mendonça. A inauguração do Centro de Capacitação e Apoio, Antônio Mendonça, estava marcada para um sábado ensolarado de primavera. Ricardo havia passado a noite em claro, revisando cada detalhe do evento que marcaria não apenas a abertura de um novo projeto social, mas também a consolidação de sua reconciliação com André. "Está tudo perfeito", Beatriz o assegurou pela 10ª vez, ajeitando sua gravata enquanto os primeiros convidados começavam a chegar. "Pare de se preocupar tanto." O espaço estava irreconhecível. A antiga mercearia havia se transformado em um ambiente moderno e acolhedor, mantendo elementos históricos que contavam a história do lugar. O balcão original, agora restaurado, exibia uma placa de bronze com a história de Antônio Mendonça e seu trabalho com os imigrantes. André chegou cedo com Maria Alice, que usava um vestido novo especialmente escolhido para a ocasião. A menina correu para abraçar o tio e Beatriz, que já considerava parte da família. "Tio Ricardo, posso mostrar para as minhas amigas da escola a foto do vô?" Ela pediu, apontando para um mural de memórias que ocupava uma parede inteira. "Claro que pode, princesa." Ele sorriu, observando-a correr em direção a um grupo de crianças que chegava com seus pais. O evento reuniu uma mistura única de pessoas. Executivos do mercado financeiro,
voluntários do Instituto Recomeço, moradores antigos do bairro que ainda se lembravam da mercearia em funcionamento e famílias que seriam beneficiadas pelos novos programas. Quando chegou o momento dos discursos, Ricardo surpreendeu a todos ao chamar André para falar primeiro. "Meu irmão André tem uma história importante para compartilhar", ele anunciou ao microfone. "Uma história que representa exatamente o que queremos construir aqui." André subiu ao pequeno palco improvisado, visivelmente emocionado. Seu olhar encontrou Maria Alice na plateia, que sorria orgulhosa ao lado de Beatriz. "Há alguns anos", ele começou, sua voz firme apesar da emoção, "eu estava perdido. O vício em jogos tinha destruído minha vida e minhas relações. Mas descobri que sempre há um caminho de volta, quando encontramos as pessoas certas para nos apoiar." A plateia ouvia em silêncio respeitoso enquanto André compartilhava sua jornada de recuperação, a descoberta da paternidade que mudou sua vida, e como o legado do avô Antônio havia inspirado sua própria transformação. "Este lugar", ele continuou, gesticulando ao redor, "não é apenas um centro de capacitação. É um símbolo de que todos merecem uma segunda chance, de que nunca é tarde para recomeçar." Ricardo observava o irmão com os olhos marejados, sentindo o peito inchar de orgulho. Quando André terminou, foi sua vez de falar. "Nosso avô costumava dizer que uma mercearia não era apenas um lugar para comprar mantimentos", Ricardo começou. "Era um ponto de encontro, um lugar onde histórias se cruzavam e vidas se transformavam. Hoje estamos dando continuidade a esse legado de uma forma que ele jamais poderia imaginar, mas que tenho certeza que o encheria de orgulho." Durante a cerimônia de descerramento da placa, Maria Alice insistiu em participar. Ficou entre o pai e o tio, suas pequenas mãos ajudando a puxar o cordão que revelou o nome do centro. A celebração continuou pela tarde, com pessoas compartilhando histórias e memórias. Dona Zulmira, uma senhora que frequentava a mercearia desde os tempos de Antônio, trouxe um álbum de fotografias antigas que provocou novas descobertas e emoções. "Olha só", ela mostrou uma foto amarelada. Seu avô organizava aulas de português aqui mesmo para os imigrantes que chegavam sem falar uma palavra do idioma. "Agora entendo de onde veio seu dom para o ensino", Ricardo comentou com André, que examinava a foto com fascínio. Em um momento mais tranquilo da festa, Ricardo encontrou Beatriz observando o mural de fotos. Abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Sabe", ela disse suavemente, "quando você apareceu no instituto pela primeira vez, nunca imaginei que chegaríamos até aqui." "Nem eu", ele admitiu. "Mas você me ajudou a enxergar possibilidades que eu nem sabia que existiam. Vocês me ajudaram a acreditar em finais felizes de novo." André se aproximou com Maria Alice adormecida em seus braços. "Acho que a princesinha não aguenta mais tanta emoção." Ricardo sorriu observando a sobrinha dormir pacificamente. "Quer que eu a leve para o sofá da sala de descanso?" "Pode deixar", André respondeu. "Já estou acostumado." Enquanto André se afastava com a filha, Ricardo sentiu Beatriz apertar sua mão. "No que está pensando?", ela perguntou. "Em como a vida dá voltas", ele respondeu, seus olhos percorrendo o espaço cheio de pessoas, histórias e esperança. "E em como às vezes precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo." 6 meses após a inauguração do Centro de Capacitação e Apoio Antônio Mendonça, a vida tinha encontrado um novo ritmo para a família. Ricardo havia reorganizado completamente sua rotina profissional, dedicando 3 tardes por semana ao projeto social. O fundo de investimentos continuava próspero, mas agora sob uma nova filosofia de gestão que privilegiava investimentos socialmente responsáveis. Em uma tarde especialmente movimentada no centro, Ricardo observava uma aula de informática básica que André ministrava para um grupo diversificado de alunos. Seu irmão tinha um dom natural para o ensino, conseguindo explicar conceitos complexos de forma simples e acessível. "Seu irmão é um professor incrível", comentou Dona Carmen, uma das funcionárias, enquanto servia café para Ricardo. "Os alunos o adoram, principalmente porque ele compartilha sua própria história de superação." Ricardo assentiu, orgulhoso. André havia se tornado mais do que um professor. Era um exemplo vivo de que a transformação era possível.
Suas aulas sempre terminavam com conversas informais, onde ele ouvia as histórias dos alunos, oferecendo conselhos baseados em sua própria experiência. Tio Ricardo, a voz animada de Maria Alice, o tirou de seus pensamentos. Ela vinha correndo pelo corredor, segurando um papel colorido. Olha só o que eu fiz na escola. Era um desenho da família. André, ela mesma, Ricardo, Beatriz e no centro, um homem de cabelos brancos que ela nunca conheceu pessoalmente, o vô Antônio, representado a partir das fotos que via todos os dias no centro. Está lindo, princesa. Ele elogiou, sentindo um nó na garganta. Vamos colocar no mural especial. O mural especial era um espaço na recepção do centro dedicado aos trabalhos artísticos dos frequentadores e seus familiares. Era uma forma de mostrar que aquele espaço pertencia a todos. Enquanto caminhavam até o mural, Maria Alice tagarelava sobre sua professora de balé e como queria fazer uma apresentação no centro. Podíamos fazer um festival, ela sugeriu, seus olhos brilhando. Com apresentações de todo mundo que faz aula aqui. A ideia fez Ricardo sorrir. Era incrível como as sugestões mais transformadoras vinham das mentes mais inocentes. Naquela mesma noite, durante um jantar em família na casa de André, a ideia do festival foi discutida com mais detalhes. Beatriz, que estava oficialmente morando com Ricardo há 2 meses, imediatamente se empolgou com a sugestão. Poderíamos fazer uma mostra dos talentos do centro, ela elaborou. Não só apresentações artísticas, mas também uma exposição dos trabalhos dos alunos dos cursos profissionalizantes. André, que servia uma generosa porção de lasanha, sua especialidade culinária, acrescentou: meus alunos do curso de informática poderiam criar um site para o evento. Seria um projeto prático perfeito. Ricardo observava a interação com o coração cheio. Ali, naquela cozinha modesta da Muca, estava tudo o que realmente importava: família, propósito, amor. Beatriz percebeu seu olhar contemplativo e segurou sua mão por baixo da mesa. No que está pensando? Ela perguntou suavemente. Em como a vida é engraçada, ele respondeu. Passei anos achando que sucesso era ter o maior fundo de investimentos do país. E agora? E agora você descobriu que sucesso é ver seu irmão feliz dando aula de informática? Ela completou com um sorriso. E ter uma sobrinha que planeja festivais, ele acrescentou, observando Maria Alice explicar animadamente seus planos para a apresentação de balé. Mais tarde, enquanto ajudava André a lavar a louça, uma tarefa que jamais imaginara fazer em sua antiga vida de executivo workaholic, Ricardo percebeu que seu irmão estava especialmente pensativo. Tudo bem? Perguntou, passando um prato para ele secar. André ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sabe, outro dia encontrei um antigo colega dos tempos de jogo. Ele está mal, Ricardo. Muito mal. E pela primeira vez, em vez de me sentir culpado ou com medo de recair, eu só consegui pensar em como poderia ajudá-lo. Ricardo parou o que estava fazendo, virando-se para o irmão. E o que você pretende fazer? Pensei em criar um grupo específico no centro, André respondeu, seus olhos brilhando com aquela determinação que Ricardo conhecia tão bem. Algo focado não só na recuperação, mas na reinserção profissional. Muita gente perde tudo por causa do vício. Empregos, família, dignidade. Precisamos mostrar que é possível reconstruir. Ricardo sentiu seu peito inchar de orgulho. Seu irmão mais novo, que um dia precisou de ajuda, agora se tornara alguém que estendia a mão aos outros. O vô Antônio estaria orgulhoso, ele disse simplesmente. De nós dois, André corrigiu, um sorriso suave em seus lábios. De como transformamos sua mercearia em algo ainda maior do que ele sonhou. Da sala vinha o som das risadas de Maria Alice e Beatriz, que planejavam os figurinos para a apresentação de balé. Era uma nova música para a família Mendonça, uma melodia de redenção, recomeço e amor incondicional. O Festival de Talentos do Centro Antônio Mendonça aconteceu em uma tarde de sábado ensolarada, exatamente 1 ano após sua inauguração. O espaço estava irreconhecível, decorado com flores e trabalhos artísticos dos alunos. No palco improvisado, uma faixa colorida anunciava, celebrando novos começos. Ricardo ajustava os últimos detalhes do som quando Beatriz se aproximou, radiante em um vestido azul florido.
Está nervoso? Ela perguntou, ajeitando sua gravata. Um gesto que se tornara um ritual carinhoso entre eles. Um pouco, ele admitiu. Mas é um nervosismo bom. O evento começou com uma apresentação especial. Maria Alice e sua turma de balé. As pequenas bailarinas dançavam uma coreografia que falava sobre transformação, usando borboletas como tema. Ricardo notou que André, sentado na primeira fila, não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Em seguida, vieram as apresentações dos alunos dos diversos cursos. Uma exposição de trabalhos do curso de design gráfico, demonstrações práticas da turma de técnicas de vendas e até mesmo um coral formado por alunos e professores. Cada apresentação era uma prova viva de como o centro estava mudando vidas. Durante um intervalo entre as apresentações, Ricardo encontrou um envelope em seu escritório. Dentro havia uma carta de André, junto com uma foto antiga. Querido irmão, encontrei esta foto alguns dias atrás, guardada junto com aquela que sempre carreguei na carteira. É do dia em que você me levou para minha primeira aula na escola. Lembro como você acordou cedo para preparar meu lanche, como ajeitou minha mochila várias vezes para ter certeza que não faltava nada. Você sempre cuidou de mim, Ricardo, mesmo quando eu não merecia. E agora, vendo o que construímos juntos neste lugar, entendo que o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando tudo parece perdido. O vô Antônio nos ensinou que família não é apenas sangue, é escolha, é persistência, é perdão. Hoje, vendo tantas vidas sendo transformadas neste centro que leva seu nome, sei que seu legado continua vivo através de nós. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me mostrar que sempre há um caminho de volta para casa. Com amor, André. Ricardo mal conseguiu conter as lágrimas ao terminar de ler. Foi interrompido por uma batida suave na porta. Era Beatriz. Está na hora, ela disse suavemente. Todos estão esperando. No palco, Ricardo encontrou André e Maria Alice. Era o momento do encerramento do festival, e eles haviam preparado algo especial. Maria Alice segurava um álbum de fotografias recém-montado. Cada sonho renovado, cada esperança reacendida. André tomou o microfone. Este lugar nasceu de uma história de amor. O amor de um avô por sua nova pátria. O amor de um irmão que nunca desistiu. O amor que transforma e redime. Maria Alice abriu o álbum e as fotos começaram a ser projetadas no telão. Imagens do vô Antônio na antiga mercearia, dos irmãos crescendo, do processo de transformação do espaço e, finalmente, fotos do último ano. Alunos se formando, apresentações, momentos de alegria e superação. Hoje não celebramos apenas um ano do Centro Antônio Mendonça. Ricardo começou, sua voz embargada de emoção. Celebramos cada história de recomeço que passou por aqui. E agora, Ricardo continuou, pegando a mão de Beatriz e trazendo-a para o palco. Quero compartilhar mais uma história de recomeço. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Beatriz, você me ensinou que amor é muito mais do que cuidar. É transformar, é crescer junto, é construir algo maior que nós mesmos. Quer se casar comigo? A plateia prendeu a respiração. Maria Alice pulava de alegria ao lado do pai, que sorria emocionado. Beatriz, com lágrimas nos olhos, apenas conseguiu acenar positivamente com a cabeça antes de abraçar Ricardo. Naquele momento, enquanto os aplausos enchiam o auditório, Ricardo olhou para o mural de fotos, onde a imagem do vô Antônio sorria serenamente. O pequeno comerciante que um dia acolheu imigrantes em sua mercearia jamais poderia imaginar como seu exemplo de amor e generosidade ecoaria através das gerações. A antiga mercearia da Penha, que começou como um simples ponto comercial, se transformara em um farol de esperança para tantas pessoas. Mas mais do que isso, havia se tornado o cenário de uma história de amor em suas múltiplas formas. Entre irmãos, entre pai e filha, entre um homem e uma mulher, e principalmente entre pessoas que acreditavam que sempre é possível recomeçar. Do lado de fora, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com cores que pareciam celebrar aquele momento. A cidade que nunca para havia pausado por um instante, permitindo que uma história de redenção e amor
florescesse em um de seus cantos mais improváveis. E assim, no coração da Penha, a história da família Mendonça ganhava um novo capítulo. Não um final, mas um recomeço. Porque, como o vô Antônio sempre dizia, cada amanhecer traz consigo a possibilidade de uma nova história.